Agora, Ana, falando agora do ponto de vista médico, não é? Como médica, claro que além da questão física, não é? Da questão emocional, o que é que você pode destacar de benefício para as mulheres, não é? Que você enxerga mais aí no seu dia a dia do consultório, que a corrida entrega bastante para as mulheres mesmo? Primeiramente, o bem-estar, que eu acho que acima de tudo é a sensação da gente se sentir dona do corpo, né? Que eu vejo que a mulher, como antigamente, eu vejo muito pelas minha mãe, minha família, que é dona de casa, que fica ali naquele ambiente indoor e se deixa, né, levar pelo envelhecimento, sobrepeso, sedentarismo, cansaço, depressão muitas vezes, né, e não sai de casa, vive a vida familiar porque é cultural. Então a mulher, quando ela consegue tomar as rédeas da própria vida e se libertar dessa cultura de você só ficar ali no mundo familiar, eu acredito que ela ganha, né, uma razão e uma vida. Então, eu acho que muito mais do que só a saúde, que talvez é o que você quer na resposta, eu acho que ela ganha vida, a mulher, quando ela consegue praticar esporte. Ela consegue tomar as rédeas ali da sua própria liberdade. Agora, os ganhos são infinitos, né? Que então a gente pode começar desde a saúde mental, onde você consegue abrir ali a vasodilatação cerebral e pensar melhor, liberar endorfinas, hormônios de amor e de prazer, porque a endorfina, né? Ela vem junto com a morfina, que é uma sensação de analgesia, de bem-estar, e depois passando, eu enxergo assim melhor as coisas, a gente escuta melhor, a gente desenvolve os nossos sentidos. A parte do coração, a gente ganha capacidade cardiovascular também, então a gente consegue subir a escada de casa melhor, a gente consegue andar melhor quando faz as viagens, e a gente regula também os nossos hormônios também, a gente consegue melhorar o nosso sistema endocrinológico. Passando para o músculo esquelético, a mulher ela vai se sentir mais definida, com mais massa muscular, ela se sente mais vigorosa também. Então, em todos os aspectos são benéficos. Não tem assim um número para te falar. Cada uma sente ali uma verdade, uma nova vida. Agora, você é médica ortopedista. Normalmente essa é uma especialidade mais masculina, né? O que é que te levou para a ortopedia, Ana? O esporte, uma resposta bem clara. Eu, na faculdade, primeiro que eu fiz magistério, né? Minha família toda é de professor e ninguém tinha feito faculdade na minha família. Então eu fui para a linha de ser professora também, fiz magistério. Só que durante a minha formação, eu já praticava esporte, eu fui nadadora do Corinthians, então eu nadei a minha vida inteira, fui competidora, até sul-americano foi a minha participação. E eu gostava sempre de praticar esporte e fui buscar isso, não achei no magistério ali talvez uma conexão, e eu vi que na medicina seria interessante buscar alguma coisa que lidasse com esporte, só que não tinha medicina esportiva. Eu entrei em 97 na faculdade e não existia. E a parte mais próxima da medicina esportiva era o ortopedista, então eu via que quando alguém se machucava num jogo de vôlei, que eu participava de tudo na faculdade, vôlei, basquete, tudo, que eu queria mergulhar no esporte, machucou, para onde vai? Eu queria ir junto, para saber quem ia cuidar daquele atleta que se machucou. Caía no ortopedista. Aí eu falei, professor, posso ficar com você aqui no fim de semana? Então eu ficava durante a semana na faculdade e no fim de semana acompanhando um ortopedista. E aí quando ele me mostrou parafuso, placa, gaiola, aqueles fixadores externos, eu falei, que é isso? Porque é isso que eu quero. Eu falava, eu desconhecia todo aquele mundo, eu não sabia, porque a mulher não ganha chave de fenda quando é pequena, coisas assim, né? E para mim era muito diferente de uma boneca, sei lá, que eu também fui muito moleca, mas mesmo assim não era apresentado para uma menina esse tipo de material. E aí eu falava, como que é isso? E aí foi mais uma curiosidade junto com o esporte, e aí foi para ortopedia. E hoje você usa furadeira, usa martelo, usa tudo isso aí no seu dia a dia, né? Furar osso, a gente usa broca, parafuso e a medicina, a especialidade na medicina esportiva veio depois também, né? Veio porque é depois. Uma especialidade nova também no Brasil, né? Exatamente. Durante a ortopedia, a gente tinha que apresentar os casos, né? Então, lá na Santa Casa, a gente tem todo dia às 7 da manhã a apresentação de do caso clínico que a gente vai operar. E eu ficava puxando os casos de esporte para mim. Então, rompeu o Aquiles, deixa eu apresentar esse caso. Aí eu sugava aquelas informações e passava com amor e gostava muito desses casos que lidavam com atletas e esporte, e aí eu sentia uma diferença. Esse atleta que iria voltar rápido. No sistema normal, as pessoas que se machucam, elas estão
trabalhando em algum lugar, elas preferem ficar afastadas, até melhorar, porque voltar para o trabalho mancando ou com dificuldade, para eles é difícil. Então, eu percebi uma diferença. Quando a gente operava alguém que não era do esporte, era muito mais longo o tempo de recuperação. A pessoa, a gente chama de work compensation, ou ganho secundário ali, mas eu acho correto dentro, né, de um sistema que a gente tem, mas o atleta era ao contrário, a gente tinha que brigar para a pessoa esperar. Mas você não pode pisar. Não, doutor, eu já quero pisar. Mas você não pode correr. Não, doutor, eu preciso correr. Eu falava, caramba, essas pessoas têm algo diferente. E eu comecei a entender que o atleta ele tem uma necessidade de mobilidade, de retorno precoce. A fisioterapia tem que começar mais rápido do que as outras pessoas, e porque eles querem essa gana de voltar. E eu falei, é esse paciente que eu quero. Eu quero cuidar de alguém que queira retornar mais rápido. E aí eu fui fazendo as especialidades, foi quando eu estava dando uma palestra e o nosso amigo Runco me viu e falou, Ana, eu preciso de uma mulher na seleção, porque o esporte feminino precisa de uma mulher para estar ali dentro. E eu entrei na CBF, foi ali que eu entendi que as necessidades de um atleta são diferentes, até para poder estudar quando elas se machucavam, e tinha outras questões que não eram só ortopédicas. E aí a medicina esportiva ela virou um leque maior dentro da minha ortopedia, porque agora eu vejo exames laboratoriais, outras queixas que não são musculoesqueléticas. Muito legal, isso é muito importante, né? E principalmente uma mulher, né, que tem essa sensibilidade de poder tratar, muitas vezes, dos homens que estão no ambiente masculino. Normalmente, quando você se machuca, é o ortopedista. Não, tem a ortopedista, não é? A Ana Paula, que ela cuida disso com muita eficiência. Agora, Ana, qual é a lesão? Qual é a grande lesão do corredor hoje? Você enxerga no seu consultório? Qual é o grande problema de lesão em corredor hoje? Sempre são as lesões por overuse, sobrecarga, né? Então, a pior para mim é a fratura por estresse. Tem bastante hoje? Muita. Toda semana eu tenho no meu story, eu conto o caso do dia, sempre tem na semana um caso de fratura por estresse, porque se eu ficar repetitivo eu tenho todo dia, né? Então a fratura por estresse ainda me surpreende, porque eu conto assim, imagina você com a sua mão dar tanto soco na parede até ela quebrar. É isso, a fratura por estresse é você bater os seus ossos no chão até eles se quebrarem. Então, na minha concepção, isso é o auge ali da pessoa não sentir dor, porque você imagina, você quebrar um osso e continuar correndo, você ter tanta resiliência de suportar o processo até quebrar e só procurar o médico na hora de quebrar, e ao mesmo tempo é um distúrbio metabólico, porque o corpo ele não consegue ter energia para poder suprir aquela necessidade da corrida, e ele tira do osso essa energia. Então ele acaba tirando ali das suas fontes mais nobres, né? Tendão, músculo, osso, para dar energia para a pessoa. Então ela está relacionada a sobrecargas, o excesso de treino, a pessoa que quer manter o corpo sequinho, porque corredor tem essa noia também de estar leve, e aí ele deixa de repor os nutrientes. E uma coisa que eu sempre falo também, que é o descuido com a própria saúde, que é fazer check-up. Então, às vezes a pessoa não sabe que está faltando uma vitamina D, não sabe que tem uma osteopenia, não sabe que está com problema de tireoide, porque não fez o exame ou não tem acesso, que infelizmente no Brasil a gente sabe que muita gente não tem, mas ainda assim a gente tem os grupos na Escola Paulista, na USP, na Santa Casa aqui gratuitos. Eu sei que no Brasil tem outros hospitais de escola também que conseguem atender pelo SUS, mas essa busca do olhar clínico também. Então é um tripé, né? Nutrição, que geralmente está falho, a parte clínica e o excesso de treino. E aí a gente tem agora outros comemorativos também que a gente associa, que é sono ruim, então a pessoa dorme mal, muito estresse, né, que isso também está relacionado, e a gente coloca junto ali com a pessoa que quer se superar, tem sempre aquela gana ali de querer performar por conta do que a gente estava falando também, ou da rede social, ou do imediatismo que hoje as pessoas têm.